Bom, e vamos para a próxima pergunta, Kenji. Você entende que a esquerda voltou para a base com a proposta do fim da escala 6 por 1? Olha, voltar para a base, que até virou um chavão, né, nosso, não sei se eu tenho a capacidade de olhar isso nesse momento, porque as coisas se dão, né, até a velha fuga do historiador, né, não podemos fazer futurologia, então, mas é verdade, né, é difícil olhar no longo prazo o que significou, né, e aí significou, né, para trás a proposta do 6x1, né, mas o que é fato e a gente pode olhar quanto exercício de estudo de caso mesmo para aprender ou para entender o que aconteceu, é ver que de fato parou o país. E parou o país a ponto de, inclusive, gerar rachas na própria direita, porque nem a direita conseguiu segurar, e os primeiros políticos da extrema-direita que foram, obviamente, fazer a oposição pela oposição, como Nicolas Ferreira, apanhou muito dos seus próprios seguidores e precisou fazer um meia-culpa, um porém, um veja bem, vamos lá. E por quê? E aí eu vou aqui entrar já no campo do palpite, né? Da opinião mesmo. Eu penso que é porque o 6 por 1 consegue trazer de volta a esperança de mundos futuros, de uma vida melhor, de algo que pega na veia do trabalhador. Ou seja, que consegue dialogar com aquilo que afeta diretamente esse trabalhador, com aquilo que, por exemplo, se a gente falasse, e falei isso na palestra semana passada do G20, né? Um dos nortes do G20 era nova governança global, né? Que raio significa nova governança global? É absolutamente nada para as pessoas. Mas se você começa a colocar isso do ponto de vista palpável, como taxação de grandes fortunas, e o que significa taxação de grandes fortunas na vida desse trabalhador, que não é taxar o seu HB20 do que você conseguiu comprar com tanta dificuldade, mas justamente você conseguiu comprar com tanta dificuldade porque existem pessoas que não são taxadas, você começa a tornar a coisa mais palpável. O 6x1 tem essa capacidade de provocar uma ideia de futuro melhor, algo que a gente se afastou. E aí eu vou me permitir entrar aqui numa coisa mais, mais brisa, não a brisa, nossa amiga que está no chat, mas brisa elocubração, que a gente tem um problema, não sei se é ontológico, mas a gente tem um problema que é o seguinte: nós estamos propondo, costumamos propor algo que vá na estrutura e na mudança de paradigmas da máquina que estamos vivendo, seja pela via revolucionária, de uma ruptura com o sistema que está dado, ou mesmo em vias mais reformistas, que partem do ponto de que o projeto que está dado não está bom e precisa ser melhorado. E aí cada qual vai ter os seus limites. Porém, isso, qualquer uma dessas duas propostas, leva tempo, demora. Não é para agora, é uma coisa de futuro. E caberia a nós, ou coube a nós na história quando acertamos, fazer essa conexão de que esse sonhar e esse possível e esse caminhar do futuro é um vislumbre que se conecta diretamente com a tua vida de agora. Então, por exemplo, o 6x1, ele está sendo colocado no projeto como 4x3, num vislumbre para que a gente consiga ao menos o 5x2. E aí você conecta o futuro com o agora. A extrema-direita, as direitas, como não tem compromisso ético com a verdade, mas com o poder, com a manutenção do status quo, ou com o convencimento e o sequestro desses sonhos, desse trabalhador, ela não tem compromisso, ela pode mentir. E como ela pode mentir, ela consegue produzir promessas para o agora. Eu vou te dar o dinheiro agora, né? E isso gera no sujeito uma capacidade de sonhar.
Você pega, por exemplo, quando o sujeito cai no bet, cai no tigrinho, ele não tá sendo, que é o que normalmente a gente faz, é dizer que o cara tá sendo mesquinho ou que ele tá sendo burro. Ele tá reproduzindo uma lógica de estar inserido no mundo de promessas, na qual ele enxerga o teu próprio trabalho sem nenhum vislumbre de crescimento e enxerga as promessas de um influenciador que diz que ali tá o sonho de agora. Ali tá o sonho a gente vai resolver o teu problema financeiro agora, via tigrinho, via bet. E é claro que isso é mentira, mas aí a captura já foi feita, né? Então, assim, o 6x1, ele consegue fazer uma mensagem muito assertiva nesse sentido, porque vai na carne, porque consegue ir pro vida além do trabalho, que é justamente a proposta do Vatne. Constrói um discurso que afeta, que atinge essa capacidade de sonhar. Agora, a forma como ele é desenhada em torno de uma organização ainda individual, ou seja, em torno de alguns líderes, rosto e tudo mais, vão produzir algumas coisas que a gente ainda não sabe, que podem ser positivas ou podem ser negativas. Mas ela deu a toada para o que vem de futuro. Eu acho que isso é muito interessante, esse tipo de pauta que consegue ir nesse lugar. Depois, quando a gente for falar de Pablo Marçal, a gente pode falar até de um outro ponto de vista, que é como é que a direita faz isso via Pablo Marçal e a prosperidade. Mas, antes de passar para isso, e até fechar a questão, isso não quer dizer que é uma coisa que eu já estou vendo surgir as raízes, assim, eu vou até cantar a bola para as pessoas que estão aqui, que isso eu vou acertar. Quem for pro discurso de, lá, tá vendo? Discurso identitário não serve para nada, discurso identitário não conecta, o que conecta é só esse tipo de discurso. Daí eu digo, bom, não vamos esquecer que Rick Azevedo é um trabalhador precarizado, com uma identidade de classe muito bem marcada, e o projeto vira pauta nacional através do projeto de uma travesti negra de esquerda, que é a Erika Hilton, identitária no supremo máximo que dá, mas identitária nesse sentido, não o sentido destrutivo que tentam dar de identitarismo, mas de entender que esse trabalhador idealizado, que é o trabalhador genérico, Dona Maria e seu João, não existe. E que o trabalhador real é Erika Hilton, é Rick Azevedo, pessoas que têm atravessado as suas identidades. Todas elas. Mesmo a identidade tradicional do homem, seja ele negro ou branco e tudo mais, também são identidades. E aí, por exemplo, dentro dessa identidade padrão desse homem, desse branco, também vai ter efeitos nessa identidade, efeitos frutos da violência, efeito que o patriarcado vai gerar, etc. Então, somos atravessados por essas identidades, inclusive quando somos anti-identitários, porque geralmente isso está propondo, na verdade, essa identidade default, um geral, um genérico, uma imaginação de trabalhador que não existe mais. O trabalhador é várias coisas. O trabalhador é trabalhador e evangélico, ou trabalhador e ateu, trabalhador e heterossexual, homossexual, assim, e assim por diante. Nós somos esse atravessamento. Então não adianta também jogar. Como é que é a expressão? Eu sempre confundo. Jogar fora o bebê. O bebê com a água do banho, se eu não me engano. Isso, eu sempre confundo a ordem dessa expressão, porque uma época eu fazia piada direto, trocando a ordem da expressão, e daí eu sempre confundo. Mas enxergar o seguinte, tá, é bem verdade, inclusive estamos num momento muito interessante do amadurecimento, da crítica que nós, que pertencemos a essas pautas de identidade, estamos tendo sobre nós mesmos, sob algumas hipérboles, mas tudo sobre a forma da comunicação e não sobre o conteúdo. E talvez o 6x1, olhando para a Erika Hilton e para o Rick, sejam sobre olhar para forma e não sobre o conteúdo, que continua muito importante marcar de onde vem, etc e tal, mas qual é a forma que a gente constrói essa afetividade? Qual é a imagem que a gente constrói para esse trabalhador de sonho quando a gente diz para ele vida além do trabalho?
Uma coisa positiva é que traz ele para perto de nós, ao contrário de algumas hipérboles que nós temos de dizer, você é um lixo, você é aquilo, você está condenado a ser a tua identidade, não poder superá-la. E isso afasta as pessoas. Então, acho que é mais sobre entender do que jogar fora e dizer, não, identitário bosta. Não é sobre isso, né? Acho que E é muito importante você estar falando sobre isso, Kenji, porque quem tem o luxo de falar, eu não tenho identidade, é homem hétero, cis, branco, normativo, sem deficiência. Porque na realidade palpável, eu posso até, vamos fingir, esqueci que eu sou uma pessoa trans, a sociedade vai me lembrar. Quando eu estou num ponto de ônibus e me confundem com uma prostituta, a sociedade me lembra o tempo inteiro. E veja, Então, o assim, horizonte é para que a gente não precise mais dessa porra, porque de fato é o Assad Rider, né? Armadilhas de identidade, que é aquela galera que só fica nisso. E aí se cristaliza, que também é vítima da própria proposta da identidade. Aí passa a ser só isso, que é aquela tipo, não, eu sou uma pessoa fudida, porque a sociedade me fez fudida e eu estou condenado a ser fudido. Não. Nós queremos superar e em algum momento não importar. Em algum momento você esquecer a tua identidade, seja ela qual for, e os outros também não lembrarem e tá tudo bem. Mas o mundo não é assim ainda. A gente vislumbra esse mundo, mas ele ainda é o que ele é. Nas qual as pessoas nos lembram imediatamente quando ouvem a nossa voz, escutam, ou veem o nosso jeito de andar, ou qualquer uma dos preconceitos clássicos, né? Então não é como se fosse exatamente. possível esquecer isso. Eu tô na Accenture agora, né? E é a empresa mais diversa para pessoas LGBT. Do mundo inteiro, eles estão em primeiro lugar em relação a isso. E eu até esqueço de fato que eu sou uma pessoa trans, porque eu sou muito bem tratada lá, ninguém nunca fez diferença, sabe? Tô tendo toda a assistência possível. E realmente é isso que a gente quer. A gente quer poder viver com a nossa dignidade, em paz, sem ter que ficar lembrando que nossos corpos são corpos marginalizados, porque é isso, eles não querem nos lembrar que nós somos pessoas trans para nos enaltecer, é o contrário, é para nos diminuir, para Isso. nos atacar, Em né? algum momento, eu não lembro quem fala isso, me desculpa aí, chat. Eu sei que é alguém assim de muito peso que fala isso e eu esqueci, daí vou falar, caralho, como é que esqueceu? Mas foda-se. O importante é a mensagem. É preciso vislumbrar algum momento que a gente não precisa mais de histórias de superação. História de superação é maneiro. Mas eu não quero história de superação, eu só quero viver, às vezes. Tá ligado? Às vezes a pessoa. E em algum momento, o ideal seria que não precisasse mais se superar porra nenhuma. Porque a história de superação é maravilhoso, mas ela só existe porque ela é uma exceção. Porque E a é hora que as aquilo, pessoas, tá ligado? A hora que as pessoas. É como, por exemplo, você nunca vê a história de um bilionário que se superou. Não, é a história da confirmação quando você vê a história do bilionário que não superou nada. Entendeu? Porque ele só fez. Em algum momento que a gente vislumbra é conseguir largar mesmo das identidades. É um momento que, porra, que raça não deve. De fato, raça não deveria importar, gênero não deveria importar. No limite do limite no mundo que a gente vislumbra construir, aquele discurso do Morgan Freeman de somos todos humanos é para fazer sentido um dia. Mas não faz no mundo de hoje com os atravessamentos que a gente tem hoje. E daí vira um delírio querer, assim, não, somos todos humanos, somos todos iguais. Não somos. pois Não é, somos. e uma coisa que eu acho muito, muito importante, né, da gente estar falando sobre isso, é justamente, né, que nem eu me formei na Microsoft, fui destaque, tudo. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu estou em um contexto histórico muito específico. Eu estou num contexto histórico em que pessoas trans não são mais consideradas pessoas doentes mentais. Nós estamos num contexto em que eu posso ser destaque na Microsoft. Há pouquíssimos anos atrás, isso não seria possível. E aí que entra em muito, né, a nossa noção de coletivismo. Nós vivemos em sociedade, né? A gente tem que entender que os avanços que a gente tem hoje de saúde pública, de ensino médio, pô, até pouco tempo atrás, minha mãe não tinha direito a ensino médio, gente. Era pago, ensino médio, no caso, gratuito. Então, a gente é fruto o tempo inteiro, tá? Você é hétero, cis, normativo, branco, sem deficiência, bababá.
você também é fruto do seu contexto histórico, você também está colhendo frutos da luta das pessoas, sabe. A retificação de nome, por exemplo, né, que foi mais facilitada para as pessoas trans e travestis, não facilitou apenas para nós, facilitou também para quem queria fazer a troca de nome, porque antes você precisava de um advogado, precisava de uma burocracia extrema, e agora você não precisa mais. Então a gente está, vocês, né, estão colhendo também muito, né, os frutos da nossa luta, e é por isso, porque nós vivemos em sociedade, né, quando nós falamos da luta das pessoas com deficiência, né, a maioria das pessoas com deficiência, gente, estão cumprindo cota. E que cota é essa que a pessoa cumpre do menor cargo possível dentro das empresas? É 6 por 1, trabalha no feriado, extremamente explorada, gente. O fato é este, sabe. E não só pessoas com deficiências, né, mulheres, pessoas pretas, aí daí entram nessa pira, né, de: "Ah, luta identitária". Gente, a maior parte da nossa população é de pessoas pretas, tá, pretas e pardas. Então, assim, não é uma minoria, sabe. Mulheres também, se eu bem me lembre, né, tem mais mulheres do que homens também no Brasil. Então, assim, minoria em quê, sabe? Em que a gente é minoria, né? Se a gente for juntar todas as minorias, né, gays, lésbicas, blá, 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 a gente é maioria, tá? O fato é esse. E a gente não pode, né, limitar, né? Por exemplo, a luta do 6 por 1 virou uma luta extremamente ampla. Vai ajudar em muito, né, a maioria dos corpos as pessoas de identidades marginalizadas, mas é uma luta coletiva, é uma luta que todo mundo vai ganhar, né. E claro, né, se isso der tudo certo, esperamos que dê. E só para fechar, né, tem a questão também eu me perdi. Talvez eu tenha TDAH, gente, talvez eu tenha TDAH, mas espera aí que eu vou lembrar. Putz, não tô lembrando. Vamos passar para o próximo? Qualquer coisa eu engato de novo, tá? Vamos lá.